Olá, eu sou Daniel Mittelbach e está começando mais um Repercute Paraná. Esta que é uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O ano de 2013 foi um ano importante para a classe trabalhadora. Diversos temas como a redução da taxa de juros e o fim do fator previdenciário entraram na pauta. Contudo, o tema que ganhou absoluto destaque este ano foi o projeto de lei 4330, que pretendia escancarar as privatizações no Brasil. Para falar sobre este tema e fazer um balanço do ano de 2013, trouxemos aqui aos nossos estúdios o vice-presidente da CUT Paraná, Márcio Killer. Márcio, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde. Márcio, qual é a avaliação da CUT desse ano de 2013? Qual foi a importância desse ano para a classe trabalhadora e também para a Central Única dos Trabalhadores? Bom, primeiro gostaria de dar um grande olá para os telespectadores do Repercute, dizer que tem sido um instrumento importante de formação e informação para os trabalhadores, né? E desejar aí que a gente feche bem o ano e que comece com força total aí o Repercute, porque é de fato um programa que tem ajudado muito na condução. Bom, o ano de 2013 para nós foi um ano conturbado, com muitas lutas, um calendário cheio para as entidades sindicais filiadas à CUT, para a CUT como um todo, que teve uma extensa agenda de bandeiras a levantar. E eu acho que, sem dúvida, algumas delas mereceram algum destaque especial. Eu estaria, a princípio, duas ou três. Eu acho que a questão do 4330, principalmente depois do segundo semestre, mobilizou todos aqueles setores que poderiam ser atingidos pela aprovação do projeto de lei 4330, né, que a gente chama de projeto de terceirização e precarização do trabalho. Mas eu acho que também tem um viés importante aí, que eu acho que a Central ela dedicou uma parcela interessante do seu tempo, e que tenha tido também na agenda nacional uma devida atenção, que foi a questão dos trabalhos de resgate de verdade, memória e justiça. A gente tem acompanhado, inclusive saiu agora do Fórum Mundial de Direitos Humanos, onde também a agenda foi extensa com relação ao tema dos direitos humanos, de resgate da memória dos trabalhadores do campo, da cidade, enfim. Eu acho que foi uma agenda que mereceu bastante atenção de nós trabalhadores. Além, é claro, das grandes campanhas salariais que a gente tem no primeiro e segundo semestre, dos sindicatos que compõem a CUT, que mobilizam, né, o nosso efetivo, o nosso apoio, e ainda bem que nesse processo a gente teve êxito nas campanhas, na grande maioria, com aumento real, com valorização, com conquistas de novos benefícios para os trabalhadores. Então, a análise que a gente faz em 2013 é uma análise onde a gente consegue entender que caminhamos, mas temos muito a caminhar, né? A gente sabe que tem diversos assuntos que não saíram de pauta. O ano de 2014, a gente depois aprofunda um pouco mais sobre isso, mas o ano de 2014 é um ano que vai ser também muito carregado nas agendas, né? Tanto nas agendas dos movimentos sociais, como o movimento sindical e da própria dinâmica da sociedade, das eleições, e nós, da CUT e os seus sindicatos cidadãos, não vão estar ausentes desse processo, vão estar participando, vão estar opinando. Eu acredito que, para esse momento específico da vida brasileira, nós tenhamos que novamente nos debruçar em cima da construção de uma plataforma da classe trabalhadora para apresentar os pretendentes aos cargos, né, do Executivo e do Legislativo. Então, o ano vai ser cheio e temos que dar esse recessinho final aí para poder recarregar as baterias e vir com tudo aí para o ano que vem. Márcio, esse ano foi, de fato, um ano de muitas mobilizações, né? Inclusive não apenas aqui no Estado, onde a gente realizou várias atividades com as mais diversas categorias, mas também de um cenário de mobilização nacional, né? Foram diversas idas para Brasília, né? Foram várias manifestações. Eu acho que a gente poderia citar, inclusive, aquela primeira grande mobilização lá em março, né? Aquela marcha
com mais de 50 mil pessoas em Brasília, que deu ali o start, botou na pauta, né, na agenda, inclusive com a própria presidente Dilma, as pautas dos trabalhadores, né, e principalmente o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, e de lá para cá, né, a gente viu várias mobilizações. Qual foi a importância dessas mobilizações ao longo do ano? Olha, as manifestações do campo social, dos trabalhadores, da sociedade, dos estudantes, dos movimentos como um todo, elas foram fundamentais. Primeiro porque nós precisamos compreender duas coisas, Daniel. Que o governo ele age sob pressão, né? Ou sob pressão do capital, que são alguns setores aí que estão ligados à esfera de poder e que muitas vezes, né, influenciam através da indicação dos seus nomes, através, enfim, da indicação para cargos, enfim, e através da pressão popular. Se a pressão popular não acontece, só vai acontecer a outra. Então, as mobilizações elas foram fundamentais para que a gente pudesse tentar equilibrar o jogo de forças políticas e fazer uma coisa muito importante, que é fazer com que esse governo, que tem uma faceta democrática e popular, atue em prol dos trabalhadores, levante as bandeiras e a plataforma que está colocada na mesa da presidente Dilma, como você disse, desde abril, que atende às reivindicações da classe trabalhadora. Então, foi fundamental. Cada vez que nós fomos a Brasília, cada vez que nós mobilizamos os nossos sindicatos, cada vez que nós trabalhamos em conjunto com as outras centrais, levantando os temas importantes da classe trabalhadora, foi fundamental para equalizar esse jogo, para que a gente pudesse ter a certeza de que a organização dos trabalhadores, ela traz influência, ela reverte jogo, né? A gente viu isso em determinados momentos, essa agenda que foi colocada, como você disse, a partir daquela marcha, através da plataforma na mesa da presidente Dilma, ela não foi totalmente atendida ainda, né? Nós temos coisas que temos que avançar. O fator previdenciário é uma coisa importante para o trabalhador, porque penaliza principalmente o trabalhador, né? E a gente tem que discutir a questão do fator previdenciário como sendo um eixo estratégico, inclusive uma plataforma eleitoral, porque a gente sabe que a Previdência ela tem condições de suportar essa carga pela função, pela geração de empregos e de novos empregos com carteira assinada. A Previdência ela tem uma outra faceta diferente daquela quando vivíamos na economia um mundo de especulação. Não que isso acabou, mas hoje a gente tem um viés mais voltado para a produção, para a geração de emprego, para a geração de renda. E isso é fundamental. Então eu acho que os movimentos eles nos dão duas certezas. Primeiro que o movimento não pode perder sua autonomia, né? Nós não estamos aqui de forma nenhuma para ficar defendendo o governo ou não. Nós estamos aqui para defender as coisas que estão certas, as coisas que estão caminhando bem, as coisas que estão apontadas no rumo da construção de plataformas, de projetos para a classe trabalhadora, né? E é isso que vai nos distinguir. Nós queremos e nos arvoramos essa autonomia. O movimento sindical está defendendo o que os trabalhadores esperam que eles defendam, né? E isso tem que ser feito a partir de uma leitura sociológica, política, né? E até ideológica de que nós não podemos voltar atrás, nós temos que ir para frente, nós temos que caminhar no sentido de avançar cada vez mais os direitos dos trabalhadores, na organização da classe trabalhadora e ocupar esse espaço de um governo popular. Não dá mais para a gente ter, e aí é importante que o trabalhador que nos ouve nesse momento saiba disso, não dá para a gente ter, por exemplo, uma formação do Congresso, no perfil socioeconômico do Congresso Nacional, uma representação de apenas 15% de trabalhadores, sendo que os trabalhadores são a maioria da população brasileira, são aqueles que geram e produzem a riqueza que fazem esse país funcionar. Então não dá para que a gente tenha uma subrepresentação. Nós temos que olhar para esse cenário e entender que a correlação de forças entre o executivo e o legislativo é fundamental, porque tudo que passa no país hoje é aprovado e vira lei, ele passa pelas duas casas. Ele pode até ser uma iniciativa do executivo, mas se o Congresso não autoriza, isso não vira lei. Então, nós temos que ter essa compreensão. Nos organizarmos para esse processo que vai vir. Eu acho que insistir
na questão da construção da plataforma da classe trabalhadora e principalmente dialogar com os trabalhadores, que o trabalhador tem que votar em trabalhador. O trabalhador tem que fazer com que a bancada dos trabalhadores seja representativa, porque só assim a gente vai poder avançar nas conquistas, nos direitos, na manutenção dos direitos e no avanço das conquistas. Acho que, de fato, inclusive, essa discussão do próprio PL 4330 esse ano acabou escancarando um pouco isso, né? Desde que a gente teve aquela paralisação nacional, né, no dia 11 de julho e todas as mobilizações que se seguiram, essa foi a pauta, né, até que conquistamos em setembro uma vitória ainda que parcial, né, com a retirada desse projeto da pauta do Congresso, mas é ainda algo que não está completamente derrotado, né? Como é que você avalia um pouco isso, Márcio? Tanto esse movimento de pressão, essa primeira vitória, e as possibilidades desse projeto voltar à pauta aí no ano que vem? Você colocou muito bem, Daniel. Esse projeto ele não está descartado. Ele foi colocado a princípio no banho-maria, no stand-by, porque a organização dos trabalhadores foi muito forte. Nós estivemos em Brasília, trabalhadores dos diversos setores, várias vezes estivemos em Brasília para garantir que ele não fosse colocado em votação. Porque é um projeto que ele não beneficia a classe trabalhadora. Ele traz uma precarização do emprego, né? E aí a gente pega, nessa discussão da precarização do emprego, a gente vai partir da lógica. Ah, mas é importante, então você prefere não ter emprego do que ter emprego precário? Não, não é isso. A gente quer geração de emprego, mas a gente quer geração de emprego decente, né? E o Brasil tem todas as condições, o empresariado, se fizer o esforço que deve ser feito, consegue fazer com que os trabalhadores sejam contratados de forma decente. Então, a terceirização, ela interessa a diversos setores, inclusive ao governo em determinados momentos, porque com a geração desses empregos que gerariam, você chega perto de atingir o pleno emprego. Mas isso não basta. Para nós queremos os trabalhadores com emprego decente. Para nós é importante que as condições e a qualidade de vida do trabalhador seja uma ênfase para que ele tenha ânimo para ir para o trabalho todo dia. E não para que aquilo seja resultado de uma quase escravidão. Eu vou lá porque eu preciso sobreviver. Ele tem que ter um motivo, um objetivo no sentido de dizer, não, eu trabalho, esse trabalho me dignifica e por isso que eu tenho condições e qualidade de vida para continuar cotidianamente nesse trabalho. Eu acho que a gente vive num momento muito importante do Brasil e aí, analisando o 11 de junho, a gente não pode pegar ele como ponto de partida. Eu acho que ele tem que ser analisado como um ponto intermediário para que a gente possa dizer o seguinte, olha, o 11 de junho e as manifestações de junho, como foram chamadas, né, elas só aconteceram porque houve uma transformação no Brasil. Porque algumas classes ascenderam a uma condição de uma classe melhor organizada e geralmente quando você tem uma coisa atendida, ou acabar com a fome, a gerar emprego, você quer mais. Você quer mobilidade urbana, você quer condições de poder praticar um esporte, de ter acesso à cultura, de ter acesso ao lazer, e isso fez com que as pessoas exigissem do governo. Então, eu entendo como perfeitamente natural um processo sociológico que ainda vai desdobrar muito, mas eu entendo como natural o que aconteceu em junho, e nós não podemos achar que isso foi um momento de ruptura total. Eu acho que foi um momento onde a condição social que o Brasil atingiu quer dar um passo à frente, quer a resposta para os seus problemas cotidianos, de melhores condições de trabalho, de mobilidade urbana, de acesso, né, a esses instrumentos da sociedade para poder ter uma vida melhor. Então, acho que nesse aspecto é totalmente tranquilo. Você falou também sobre a questão do PL 4330, né? Sim, início, sim. Né? Essa questão específica, inclusive, do PL, as perspectivas dele para o ano que vem, mas acho que não só do PL, mas as próprias expectativas dos trabalhadores para o ano 2014, a gente vai fazer um breve intervalo e vamos voltar no segundo bloco falando do ano que vem, do que vai acontecer, tá bom? Repercute, vai para o intervalo e volta já.
Vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, Coelho? Somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo! Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, ele assassino de comeu o coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também! Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Estamos hoje conversando com o vice-presidente da CUT Paraná, Márcio Killer, fazendo um balanço sobre o ano de 2013 e, neste momento, queremos começar a apontar quais são as perspectivas para o ano de 2014. Bom, Márcio, a gente colocou aí muito das ações que foram realizadas pela Central e pelo Movimento dos Trabalhadores no ano passado e para o ano que vem, quais são as perspectivas, não só a questão do PL 4330, mas em termos de mobilização, de lutas, o que o ano de 2014 reserva aí para a classe trabalhadora? Olha, como a gente tinha encerrado no bloco anterior, eu acho que esse recesso ele vai ser importante para a gente tomar um fôlego aí, porque a agenda vai tá lotada, né? Nós vamos ter um calendário, principalmente no aspecto sindical, onde ele vai ser muito atribulado de atividades, tarefas, de eleições sindicais, né? Nós temos grandes sindicatos da base da CUT que terão eleições sindicais, que passarão pelos seus processos de avaliação, para que os trabalhadores digam se eles estão contentes ou não, né? E nesse meio todo tem essa questão das eleições de 2014, né? Eu acho que a mídia tradicional usou as jornadas de junho, distorceu, não fez uma análise sociológica ainda desse processo, mas fez uma análise muito aproveitadora, uma análise que interessava muito a esse contexto, que construiu, na minha opinião, um grande arcabouço de imagens e, em tese, fatos para serem usados nesse processo eleitoral. Então nós temos que tomar muito cuidado com o processo que se avizinha, porque, na minha opinião, ele vai ser recheado de derivações. Porque se nós pegarmos do ponto da economia, por mais que se critique a economia, por mais que os meios de comunicação tradicional digam, olha, a economia está ruim, mas nós vemos a cada dia, por exemplo, o índice de desemprego cair num nível mais baixo. Nós temos geração de emprego recorde, nós temos políticas e avanços nas políticas dos trabalhadores, né? Pega os bancários, aí saíram com uma grande vitória da sua campanha salarial, que foi o Vale Cultura. Então a gente voltou nas negociações salariais a obter benefícios, porque a gente sabe que o Brasil enfrenta um outro momento. Então eu acredito que nós tenhamos um recorte nesse processo eleitoral de 2014 que vai pegar as questões religiosas, as questões de cor, credo, orientação sexual, no sentido de tentar pautar, né? E eu acho que para isso a mídia tradicional fez muito bem a análise a coleta, né, das imagens do junho para ser um ponto alternativo para colocar aí para esse cenário. Mas eu acho que nós temos que avançar mais. Eu acho que a nossa plataforma ela tem que estar muito bem construída e balizada no que pensa o trabalhador, no que ele espera. Nós queremos, por exemplo, redução de jornada sem redução de salário, porque a gente entende que o trabalhador tem que ter direito ao acesso à cultura, ao lazer,
né, ao esporte. Isso só se faz com tempo. Se você não tem tempo para fazer isso, você tem uma vida somente ligada ao trabalho, um trabalho que é psicologicamente estressante, existe uma cobrança muito grande, inclusive por assédio moral, por assédio psicológico, né, que faz com que as pessoas tenham que atender a população com um sorriso no rosto, mas sabem que nas costas dessas pessoas estão metas, estão desafios que se não são cumpridos, são constantemente ameaçados com a ameaça de desemprego, com estruturações dentro desses locais, e isso nós temos que resistir. Por isso, está na ordem do dia. Eu acho que ainda algumas bandeiras que ficaram, como a do fator previdenciário, eu acho que o trabalhador não pode deixar de lado essa discussão e não pode deixar de dar atenção para isso, porque é uma forma de penalizar o trabalhor. O trabalhador tem que trabalhar mais tempo, né, para contribuir mais, sendo que ele já contribuiu extensivamente, né, enquanto nós temos aí uma lógica de quem ficou para trás, muitas vezes trabalhou muito menos e está com aposentadorias poupudas. Eu acho que nós temos que trabalhar pela justiça, mas a justiça, com certeza, ela não é feita penalizando o trabalhador. Então, o ano de 2014 ele será, para nós, decisivo, né? Primeiro porque nós temos que fazer essa opção de projetos políticos. Eu acho que vão ser colocados aí na agenda do dia a discussão de projetos políticos para que a sociedade como um todo escolha, e nós trabalhadores, nós lideranças sindicais, dirigentes, né, da central, dos sindicatos, dos nossos sindicatos, que nós consideramos sindicatos com concepção de sindicato cidadão, tenham no norte do seu dia a dia que é preciso intervir nesse processo. É preciso que, para além das questões econômicas do dia a dia do sindicato, a luta por melhorias de condições de trabalho, por melhoria de condições de salário, esteja também a questão de um projeto de desenvolvimento estratégico para a sociedade que influa aqueles que vão disputar os cargos executivo e legislativo, para que a gente possa trazer para a ordem do dia, de fato, essa melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora. Márcio, tendo em vista o processo eleitoral que se aproxima aí no próximo ano, qual vai ser a importância desse plebiscito popular pela reforma política, né, que a CUT está puxando, encampando essa luta junto com o conjunto dos movimentos sociais? Vai ser fundamental. Eu acho que o plebiscito aí sobre a reforma política, ele é fundamental. Primeiro porque o cidadão precisa compreender que nós estamos colocando na ordem do dia, a reforma política ela é muito mais ampla e muito mais profunda do que uma simples reforma eleitoral que foi feita. Que ajeitou lá tempo de TV, mandato, mudou uma regra ou outra, mudou uma regrinha ou outra, e dizem que essas mudanças, ou de cunho eleitoral ou partidário, se transformam numa reforma política. Isso não é verdade. A reforma política é a nossa organização como um todo. É a exigência para discutir os problemas do país através de uma constituinte nacional soberana, onde a gente eleja pessoas do povo, pessoas da sociedade, para discutir como é que a gente vai se organizar daqui para frente, como é que os trabalhadores vão ser consultados, como é que vai ser a participação popular nesses tempos de vida online que a gente tem. Esses instrumentos mudaram, se modificaram, e é preciso regrar isso, é preciso que o Congresso diga para a sociedade, através do que pensa, né? Porque o Congresso é a soma das vontades. Todos os deputados que estão lá, eles representam a soma da vontade de um conjunto de eleitores. Então, eles precisam refletir o que pensa a sociedade, precisam refletir o que pensa a classe trabalhadora, e o plebiscito, e aí nossos sindicatos têm que ter como tarefa essa discussão do plebiscito, porque ele é fundamental para a gente poder politizar diversas frentes dessa discussão que tem que estar incluída na chamada do plebiscito por uma Assembleia Nacional Constituinte Soberana. Além disso, Márcio, além do plebiscito, ano que vem também é o ano da plenária estadual da CUT. Né? A gente sabe que é um evento importante, eu acho que podemos listar aí como talvez o segundo mais importante depois do nosso Congresso, e o que a gente pode esperar, né, para essa plenária aí já no começo do próximo ano?
Olha, a plenária, ela é, como você falou, eu acho que é um dos momentos mais importantes aí desse calendário que a CUT constrói desde e a partir do seu congresso, né? É o momento onde a gente vai fazer uma análise de como a gente caminhou esse um ano e meio quase fechando o segundo ano, onde a gente acertou, aonde a gente errou, o que precisa dar uma chacoalhada na roseira para continuar o trabalho, apresentar as perspectivas para o restante do mandato, refazer algumas discussões do ponto de vista da recondução de alguns cargos que ficaram em vacância e tal, né, nesse processo. Então, assim, é um momento para a gente internamente apontar o que nós vamos querer externamente, como é que a gente vai dar uma organizada para apresentar para os nossos sindicatos, para a nossa militância, aí um projeto, aí, um projeto não, mas eu digo um planejamento das atividades que nós teremos até esse fim da nossa gestão, em 2015. Então nós, dentro dessa plenária, faz um balanço dos erros, dos acertos, dos caminhos que nós temos que ter e aponta. Então eu acho que isso é fundamental, como a gente colocou aqui, que os sindicatos se preparem para essa plenária da CUT. Nossos sindicatos, CUTistas, já fica aqui um apelo para que a gente possa fazer uma grande plenária e coloque em discussão o que está na ordem do dia aí para 2014 e seja de fato um planejamento aí que a gente possa fechar em 2015 a nossa gestão com chave de ouro. Legal. Bom, a gente sabe que é muita coisa, né, para a gente falar em apenas meia hora, mas até gostaria de aproveitar e já te dar a notícia de que fechamos esse ciclo, esse primeiro ano de Repercute. Queremos começar o próximo, inclusive, com um programa mais estendido, com mais tempo para debate. E espero contar com a sua presença aqui conosco também no próximo ano, trazendo todos esses debates aí para a classe trabalhadora. Márcio, obrigado pela sua presença aqui conosco e o Repercute vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo ano.